Nessa videoaula, a gente vai comentar algumas questões aí sobre triângulos, e algumas propriedades dos triângulos, certo? Especificamente, a gente vai ver o triângulo equilátero e o triângulo isósceles. Vamos lá para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: observe os triângulos abaixo. Qual desses triângulos é equilátero? Então vamos lá. Triângulo equilátero. Primeiramente, está aqui o triângulo A, B, C, certo? Eu tenho três lados aí, eu vou representar em forma de segmento. É o lado AB, é o lado BC e o lado AC. Esses três lados aí, tá aqui, o lado AB, o lado BC, certo? E o lado AC. Para ser triângulo equilátero, os três lados têm que ter medidas iguais. Então, os três lados eles são congruentes. Então, esses três tracinhos aí na horizontal que eu fiz, é a ideia de congruência, a ideia de igualdade, viu? Então, esses três lados aí têm que ter medidas iguais. Então, são três lados de medidas iguais. Então, para ser um triângulo equilátero, certo? Então, beleza. Viu que os três lados são iguais, aqui dali é um triângulo equilátero. E o que eu tenho que saber mais ainda? Que os três ângulos internos aqui, são iguais também, E eu vou representar aqui, o ângulo A é congruente ao ângulo B, que é congruente ao ângulo C, Também é tudo igual, certo? Que é congruente a 60 graus, Então, os três ângulos aqui, vale 60 graus. Então, em todo triângulo equilátero, os três ângulos internos valem 60 graus. Como é que eu encontro esse 60? Eu sei que os três ângulos são iguais, né? Então, vou supor que é x, x e x, certo? Então, vai ficar x mais x mais x, certo? A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, certo? Então vai ficar como? X mais x mais x, 3x, né? Esse 3 está multiplicando, então vai dividindo. Então vai ficar x igual a 180, dividido por 3. Aí 180 dividido por 3, 60. Então o valor desse x aqui é 60. Então por isso aqui é 60 graus aqui, todos os ângulos, certo? Então lembrar dessa formulazinha aqui, que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, viu? Então vai ter que dar 180 graus, quando eu somar os três ângulos internos aqui, Então 60 mais 60, 120, 120 mais 60, 180, certo? Então os ângulos internos de um triângulo equilátero todos valem 60 graus, certo? Então aqui, a alternativa correta aqui, vai ser esse item 3 aqui, certo? Os três lados iguais, né? E os três ângulos internos, valendo 60 graus. Então, só o triângulo 3, que é triângulo equilátero, tá? Tem que ter os ângulos internos valendo todos 60 graus, Então, a alternativa correta aí, só o item 3, Vamos lá para outro exemplo, Exemplo 2, A figura abaixo representa uma peça de madeira em que um dos lados mede 20 cm e cada um dos ângulos assinalados mede 50, certo? Nessa peça, quanto mede o lado indicado pela letra X? Então vamos lá. Esse triângulo aqui, se você observar, ele tem dois ângulos iguais aqui, certo? Então eles estão justamente aqui nesse lado aqui, né? Certo?
Então, quando isso ocorrer, eu vou chamar esse lado aqui que eu grafei aqui de vermelho de base do triângulo, ó, certo? Então, quando os ângulos da base são iguais, eu chamo esse triângulo aqui, ó, de triângulo isósceles, ó, certo? Então, se você observar dois ângulos iguais, ó, ele já pode ser considerado um triângulo isósceles, ó. E aqueles ângulos ali que estão naquele lado, eu chamo aquele lado de base, ó. É a base do triângulo isósceles, ó, certo? Então, ó, o triângulo isósceles ele tem dois ângulos iguais, ó. Vou grafar aqui, ó, certo? E os lados que sobrar, eles são iguais, ó. Então esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui, ó. Eles têm medidas iguais, ó, certo? E esse terceiro lado aqui eu vou chamar ele de quê, ó? De base, certo? Então, o triângulo isósceles, ele tem dois ângulos iguais, e esses dois ângulos eles estão localizados ali no lado ali, ó. E aquele lado eu vou chamar de base. Os outros dois lados que sobrar, eles vão ter medidas iguais, ó, certo? Então, o triângulo isósceles ele tem dois lados iguais. O terceiro lado é a base e os ângulos que estão nessa base aí, ó, são iguais, ó, certo? Então, essa é as características aí do triângulo isósceles, ó. Então, esse triângulo aqui que a gente está vendo, ó, é um triângulo isósceles, ó. Ó, os ângulos da base aqui, ó, valem quanto? 50. Os ângulos da base são iguais, ó. Então esses dois lados aqui, ó, eles têm o que, ó? Medidas iguais, ó. Então o x vale quanto, ó? 20 centímetros, ó, certo? O ângulo lá de cima, ó, vale quanto, ó? Só por curiosidade, ó. 50 mais 50 é 100, ó. Tá faltando quanto para 180? Ó, tá faltando 80, ó. Então o ângulo lá de cima é 80 graus, viu, ó? Ó, 50 mais 50, 100, ó. 100 mais 80, 180, ó. Quando eu somar os três ângulos internos, tem que dar 180 graus, ó. Então o x aí vale 20, ó, certo? Então essa aí é a característica aí do triângulo isósceles. O exemplo 3 aí é fácil, ó. Uma aluna desenhou o seguinte triângulo equilátero, ó. Qual é a característica do triângulo equilátero? Os três lados iguais e os três ângulos internos valendo todos 60 graus, ó. Como indica a figura abaixo, ó. Aí ela pergunta qual é o valor desse ângulo aqui, ó, do ângulo A. Vale quanto, ó? 60 graus, ó, certo? E eu sei que esse lado e esse lado e esse lado também, ó, tem medidas iguais, ó, certo? Se aqui é 2 centímetros, ó, esse lado aqui também é 2 centímetros, ó, certo? Se um lado é 4 centímetros, todos os lados vai valer 4 centímetros, ó, certo? E lembrando que os ângulos internos todos valem 60 graus, ó. Então a alternativa correta aí, ó, 60 graus, ó. Essa questão aqui eu deixei na aula passada como um desafio aí para vocês fazerem. Aí aqui, no comentário lá, eu comentei a letra A, ó, e eu já mostrei que a letra A é falso, ó, certo? Não tem como dar certo aí, ó. Vamos estar fazendo agora o item B, ó. Ver o item B aqui, ó. Quando eu fechar aqui o item B, ó, vou desenhar aqui o cubo aqui, ó. Tá aí o cubo, ó. Certo? Então vamos lá fechar esse item B, ó. Nessa face de cima aqui, ó, vai ficar o 1, ó, certo? Na face lateral lá de trás vai ficar o 5, ó, certo?
ficar o 5, ó. Nessa face aqui da frente aqui, ó, vai ficar o 3, ó. Certo? O 3. Na face oposta ao 3 vai ficar o 4, ó. Ficar o 4. E na face lateral aqui, ó, à direita, vai ficar o 2, ó. Certo? E na face do fundo aqui vai ficar o... Na base, né? Vai ficar o 6, ó. Certo? Quando você somar as faces opostas aí, vai dar 7, ó. Porque quem ficou o oposto do 3 aqui, ó, foi o 4, ó. 4 mais 3, 7, ó. Quem ficou oposto ao 5 foi o 2, ó. 5 mais 2, 7, ó. E quem ficou oposto do 1 foi o 6, ó. 6 mais 1, 7, ó. Então, a alternativa correta, letra B, viu, ó? Certo? A letra C e a letra D, vocês vão ver que vai dar errado aí. Não vai dar 7, não, as faces opostas, ó. Certo? Então, a alternativa correta aí, letra B, ó. Qualquer dúvida aí pode ir lá no privado que eu posso estar tirando as dúvidas aí da letra C e D, ó. Porque tá errado, ó.